vídeo aí que você tá vendo, os pais eles estão dando tchau pros filhos que estão indo fazer a prova mais temida do mundo e, obviamente, a mais temida da China. Imagina uma prova tão difícil, mas tão difícil, que ela faz o Enem parecer um joguinho de celular. Todo ano, milhões de jovens chineses enfrentam o Gaokao, que é uma maratona de 3 dias de prova que parece uma mistura assim de Jogos Vorazes com Missão Impossível. Ela basicamente define se o estudante vai conseguir entrar nas melhores universidades da China, como é o caso da de Pequim ou de Tsinghua. Nesse exame, os estudantes encaram questões de matérias básicas, como é o caso do chinês, matemática e língua estrangeira. E também tem um outro bloco que o aluno escolhe a área. Pode ser a de ciências, que tem questões de física, química e biologia, ou de humanas, que tem questões de história, geografia e também de política. Interessante, uma prova sobre política na China. E olhando bem, até parece um vestibular comum. Mas o que realmente coloca essa prova em outro nível é o que ela representa para as pessoas. Aqui no Brasil a gente tem o Enem, que também é uma pedreira, mas pelo menos você tem outras alternativas, tipo uma segunda vida para gastar. Porque se você for mal no Enem, ainda tem os vestibulares tradicionais, ou também dá para você tentar uma bolsa numa boa universidade privada, pelo ProUni, pelo FIES. Então tem várias opções. Só que lá na China não tem outras vias de entrada. O destino do aluno e até da família muitas vezes depende unicamente do resultado daquela prova. Se a pessoa conseguir se dar bem, ela pode mudar de classe social e levar toda a família junto. Mas por que será que eles colocaram tanto peso numa prova? Para te responder isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender um pouco da história da China. Então é o famoso senta que lá vem a história. O Gaokao, ele tem raízes nos antigos exames imperiais chineses, lá de mais de 1000 anos atrás. Esse tipo de exame ele era usado para selecionar quem seria funcionário do governo. E a ideia era escolher as pessoas com mais mérito por serem funcionários públicos. E de certa forma, essa ideia meritocrática, ela se manteve no DNA da educação chinesa e em 1952 foi implantado o Gaokao para padronizar a entrada nas universidades. Só que na década de 1960, durante a Revolução Cultural Chinesa, a coisa mudou radicalmente. O acesso ao ensino superior, ele passou a ser baseado em critérios políticos. O exame, ele foi suspenso. E quem entrava na universidade eram os estudantes com background ideológico correto, se é que você me entende, tá? Ou seja, não era uma base no bom desempenho acadêmico. Ter um bom desempenho acadêmico perdeu força para um posicionamento ideológico. Assim, o Gaokao ficou vários anos sem acontecer e a política dominou a educação por um bom tempo. Foi só em 1977 que a prova ela voltou a ser a forma de ingresso nas universidades. O governo chinês ele queria modernizar o país e sabia que para isso ia precisar de uma população educada. Olha só, não é segredo para ninguém que a educação cria muito impacto no crescimento de um país. Parece que só aqui no Brasil as pessoas não estão enxergando isso. O retorno do Gaokao foi um marco dessa nova fase e a meritocracia ela voltou com tudo. O interessante é que na primeira edição, depois que o exame voltou a acontecer, quase 6 milhões de pessoas se inscreveram, só que menos de 5% conseguiram entrar na universidade. Era uma competição muito feroz. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, em 2023, cerca de 40% dos inscritos do Enem conseguiram entrar em algum curso superior em universidades públicas. E apesar do acesso à educação superior ser maior do que antigamente lá na China, porque existem mais universidades, o Gaokao ele continua sendo um dos exames mais competitivos do mundo. Hoje, o número de candidatos quase triplicou, com cerca de 13 milhões de inscritos e, obviamente, que a pressão se torna cada vez mais gigante. Só para você ter uma ideia, o equivalente à nota de corte para entrar em universidades de elite, como a Universidade de Pequim, é uma pontuação praticamente perfeita. Você só pode errar
uma questão e olhe lá, tem que gabaritar a prova. Agora, think with me, pensa comigo. Se aqui no Brasil a galera já se sente pressionada com o Enem, imagina ter que encarar o Gaokao. Para muitos chineses, a preparação começa bem antes do ensino médio. No auge da preparação, os estudantes chegam a estudar 12 horas por dia sem folga. Feriado? Esquece! Os cursinhos, eles funcionam como internatos, onde a única coisa que importa é passar do Gaokao. E essa dedicação toda tem um custo. Muitos jovens sentem que não podem falhar, porque isso significaria desapontar a família, que também está colocando todas as fichas neles. Então pensa na pressão quando você passa a ser a única esperança da família. A galera tá lá em volta da mesa do jantar, todo mundo olhando pra você como se dissesse: caramba, você vai salvar a gente, hein? Você vai salvar a gente, não vai? Nem o herói de filme ele sente tanta pressão assim, embora heróis de filmes não existam. Agora, imagina só, enquanto os chineses suam a camisa para enfrentar o Gaokao, nós aqui no Brasil temos uma vantagem imbatível, um tal de a prova total. Conhece? Eles até podem ser bem dedicados, mas eles não têm uma plataforma como essa, porque se tivessem, teriam que estudar muito menos horas. Com a prova, você tem nas mãos videoaulas focadas exatamente no que cai nas provas e uma plataforma extremamente inteligente que entende o seu nível e ajusta o conteúdo de acordo com a sua necessidade. Ou seja, vai estudar realmente aquilo que você precisa e não um plano geral dado para todos da mesma forma. O link desse oásis que existe aqui no Brasil para quem vai fazer o Enem está aqui na descrição. Mas agora, voltando ao Gaokao. Eu sei que nesse momento você pode estar se perguntando: Tio Bilu, dá pra fazer o Gaokao várias vezes, que nem o Enem? Em algumas províncias chinesas até pode, mas para a maioria dos estudantes chineses, prestar o Gaokao é um rito de passagem tão doloroso que poucos desejam repetir. É tipo aquele que tem lá na Amazônia, que a galera usa aquela luva cheia de formiga. O cara só faz aquilo uma vez na vida. Não tem como repetir um negócio daquele. Apesar disso, há casos de pessoas que já fizeram o exame várias vezes. Inclusive, no ano passado, virou notícia o caso de um estudante que estava pensando em desistir depois de ter prestado o exame. Sabe por quanto tempo? 27 anos seguidos! Esse gosta de apanhar. E você aí, 7 anos estudando medicina. 27 anos, é cotovelada na cara dele todo ano. E ele dá mais, quero mais. Depois de 27 anos, no fim da vida, eu acho melhor desistir. Em algumas regiões, como Pequim e Xangai, os alunos têm mais chances de entrar nas melhores universidades, porque eles costumam reservar mais vagas para estudantes locais. Como as universidades recebem subsídios estaduais, elas tendem a priorizar estudantes das regiões onde elas estão localizadas. E isso, obviamente, acaba criando uma desigualdade, já que os alunos dessas regiões têm mais chances de serem aceitos nas universidades de elite, enquanto os estudantes de províncias mais pobres, como Jiangxi, eles enfrentam uma competição mais acirrada, porque o número de vagas reservado para eles é menor. É um sistema que acaba gerando uma discriminação regional, já que em províncias menos desenvolvidas, os alunos precisam de pontuações muito mais altas para competir pelas vagas limitadas das universidades de elite. Ou seja, enquanto um aluno de Pequim pode garantir a sua vaga com uma nota um pouco mais baixa, um aluno de Jiangxi, ele teria que alcançar quase a pontuação máxima para ter as mesmas chances. Ou seja, a competição não é apenas na prova, mas no acesso às oportunidades. E óbvio que as províncias mais ricas, elas também têm mais recursos e escolas melhores, o que aumenta as chances de sucesso dos estudantes locais no Gaokao. Então isso cria uma verdadeira corrida por vagas. Muitas famílias chegam a mudar de cidade só para aumentar as chances dos filhos no Gaokao. Aqui no Brasil, a gente acha um sacrifício mudar de bairro para ir para uma escola melhor. Imagina você ter que mudar de estado só para poder tentar uma vaga mais interessante na faculdade. E com tanta pressão, não é surpresa que muitos jovens chineses começam a se sentir desiludidos com tudo isso, desiludidos com o sistema. Um fenômeno recente que tem chamado a atenção na China é a chamada cultura Zhang. Cultura Zhang.
Já ouviu falar da cultura Seng? Ela expressa, na verdade, uma apatia generalizada. É tipo o oposto de good vibes. Então a molecada lá na China tá meio tipo apática, vendo tudo e falando, mano, pra que lutar? Pra que continuar? Os jovens estão começando a questionar se todo esse esforço vale a pena, porque mesmo entrando numa universidade de prestígio, o mercado de trabalho ele não garante sucesso depois. Algo também que vem acontecendo, eu venho observando isso, aqui no Brasil. Essa apatia também ocorre aqui porque os jovens começam a olhar o esforço para entrar na universidade em determinados cursos sem uma garantia de que isso vai trazer frutos lá na frente, que ele vai conseguir um bom salário, um bom emprego. Mas eu já adianto aqui para você, joga na câmera 2. Passar por uma universidade, principalmente uma universidade pública, é uma grande experiência de vida. Isso é uma jubidica de vida que eu tô te dando. Não fica criando situações de um futuro que ainda não aconteceu. Faça o que você pode fazer, que é entrar na universidade e cursar. O que vai acontecer depois, você vai ver e vai depender, obviamente, também muito da sua dedicação. Mas faz uma diferença enorme, mesmo que você não use o curso depois, vá trabalhar com outra coisa, faz uma diferença enorme você poder vivenciar 4 anos dentro de uma universidade. Palavras do Júlio Jubal. Mas eu entendo que esse comportamento é uma resposta ao esgotamento físico e emocional que essas provas geram, principalmente o Gaokao. Os anos de dedicação extrema acabam tirando o brilho de qualquer conquista. É muita dor para quase nada de prazer. O prazer gigantesco vem com a aprovação, mas poucos conseguem isso. É claro que não dá para falar do Gaokao sem tocar no assunto de saúde mental, porque o nível de estresse é tão alto que muitos estudantes sofrem de ansiedade severa e depressão. E, infelizmente, não são raros os casos de jovens que tiram a própria vida por não aguentarem a pressão. Porque é pressão nível extremo de final de Olimpíadas. Mas uma vez eu estava conversando com um chinês sobre esse problema, né? De tipo, da pressão, dessa questão de jovens que não aguentam. E ele me falou de uma forma extremamente fria que eu fiquei olhando para ele assim e pensando, nossa, é cultural um pouco a parada. Não é um pensamento de todos, mas ele me falou o seguinte, essas pessoas que não aguentam são pessoas fracas. Elas não aguentam a pressão e não são interessantes para ajudar no desenvolvimento do país. Frio e calculista, ele me falou isso. Coração de pedra. Agora, isso não representa um pensamento coletivo chinês, mas existem grupos na China que olham para essa situação como são fracos. Olham assim. Mas lá na China tem, por exemplo, tem algumas escolas que já começaram a se preocupar com isso e que estão oferecendo apoio psicológico, além de atividades para aliviar o estresse, como meditação e yoga. Mas a verdade é que mesmo com esses esforços, o peso da prova continua sendo gigante. Não tem yoga, não tem nada que possa te salvar disso. No fim das contas, o Gaokao ele mostra a importância que a educação tem na China, mas também expõe o lado feio de um sistema que foca tanto no mérito que acaba sacrificando o bem-estar dos jovens, o bem-estar dos estudantes. Será que a gente quer uma sociedade desenvolvida infeliz? Porque é óbvio que a educação tem que ser valorizada, mas o bem-estar dos alunos também não pode ser deixado de lado, né? Como é que a gente vai querer desenvolver um país com uma população esgotada e triste? A história já nos mostrou vários exemplos de como esse tipo de pensamento ele não é sustentável. E assim, ó, se você está se preparando para alguma prova, se você está se preparando para o Enem, fica a minha dica aqui, estude com dedicação. Mas você precisa lembrar que estudar por horas a fio não é sinônimo de estudar bem. O importante é aprender de maneira inteligente, eficiente e principalmente sustentável. Aliás, se você quiser entender ainda mais sobre essa cultura extrema dos estudos, eu tenho um outro vídeo aqui no canal chamado Por que os chineses estudam tanto? E nele eu falo sobre a rotina da infância e da adolescência que um estudante tem lá na China. Dá uma olhada lá depois para complementar isso que a gente está
discutindo aqui. E aí, você acha que esse esquema do Galcal tá certo ou tá errado? Me conta aqui nos comentários, vamos estabelecer aquele debate saudável, respeitando as diferenças de ideias. No mais. Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, valeu, obrigado, namastê, gratidão.